Gernan, bom dia para você e bom dia para todos que estão nos acompanhando. A investigação da Polícia Civil de Pernambuco começou em outubro de 2021. Uma investigação provocada pela população do município de Feira Nova, que fica na zona da Mata Pernambucana. O pessoal, Gernan, não aguentava mais a quantidade de crimes provocados aí pelo tráfico de drogas. Gente sendo ameaçada, homicídios acontecendo, várias denúncias anônimas chegaram para a polícia e a polícia começou essa investigação. Por causa disso, a operação foi deflagrada. 7 pessoas foram presas e outros 11 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Quem vai dar detalhes a respeito dessa operação e desse trabalho é o delegado Marconi Lustosa. Doutor, muito bom dia. Obrigado por conversar com a gente. A gente fala de um grupo criminoso extremamente organizado, perigoso, que estava aterrorizando a população ali de Feira Nova. Como é que eles agiam, doutor? Sim, perfeitamente. Como você destacou, a operação ela nasce ali em outubro de 2021, na cidade de Feira Nova, a partir de denúncias anônimas de populares que estavam sendo atormentados pela prática do tráfico de drogas, de homicídios, de ameaças. Então, a partir desse levantamento preliminar, dessas denúncias que foram feitas, nós procedemos a diversos levantamentos, extrações de dados e comprovamos que, de fato, existia uma rede criminosa com atuação não só local, mas em outras cidades aqui, a princípio do estado de Pernambuco. A partir de medidas cautelares, de afastamentos de sigilos bancário e fiscal, a gente conseguiu revelar, na verdade, que existia uma grande rede de pessoas, muitas delas com uma capacidade financeira muito reduzida, mas relacionadas a esses indivíduos. Os principais, inclusive, eles exerciam essas atividades criminosas de unidades prisionais aqui do estado, e essas pessoas elas movimentavam quantias que eram incompatíveis com aquilo que era declarado, ou muitas vezes aquilo que nem sequer chegava a ser declarado. Então, esse panorama financeiro, né, foi suficiente para nós concluirmos que havia ali uma lavagem de capitais em curso relacionada a esse crime antecedente, o crime de tráfico de drogas. Então, essa operação que nasce ali na cidade de Feira Nova, ela acaba descortinando um universo muito mais amplo, e aí a gente identifica indivíduos envolvidos nessas transações financeiras suspeitas em várias cidades aqui do estado de Pernambuco, né, e também nos estados de São Paulo e do Mato Grosso. Especificamente quanto à deflagração, a gente teve o cumprimento de mandados aqui no estado de Pernambuco e no estado de Mato Grosso. O senhor fala sobre uma movimentação financeira incompatível, né, com os ganhos aí desse pessoal. A gente tem um número de 15 milhões de reais entre 2 e 4 anos, é isso? Essa organização conseguiu movimentar todo esse dinheiro e tinha gente, inclusive, beneficiária de programa social? Exato, eram pessoas que não tinham qualquer justificativa para movimentar o volume de recursos que vinham movimentando. Então, no período analisado, estima-se que, considerando os ingressos e as saídas, tem havido sim essa movimentação no entorno de 15 milhões de reais, envolvendo todos os alvos, não só aqueles com relação aos quais a operação foi deflagrada. Então, nós representamos por diversas medidas patrimoniais que elas foram indeferidas em um primeiro momento pelo Poder Judiciário, mas agora que nós vamos caminhar para a finalização das investigações, nós vamos reforçar essas representações por essas medidas de natureza patrimonial. Porque, como já bem destacado aqui, na hipótese de cometimento desses crimes, é muito importante que a gente não somente prenda quem está traficando, que a gente prenda quem está matando, mas que a gente chegue ao dinheiro, que efetivamente é o que faz com que essas organizações possam funcionar. Então, quando a gente ataca o patrimônio dessas organizações, a gente consegue efetivamente desmantelá-las. A gente fala que tudo começou ali no município de Feira Nova, mas com a investigação vocês viram a atuação também em outros municípios, contanto que houve mandados, né, cumpridos em Limoeiro, Recife, Jaboatão dos Guararapes, Igaraçu, Vitória de Santo Antão, Tacaimbó e também no Mato Grosso. Quem são essas pessoas? Os líderes foram identificados? Foram identificados. O indivíduo em torno de quem as principais denúncias surgiam à época, as investigações revelaram que, na verdade, ele prestava contas para um outro que estava acima dele na cadeia hierárquica. Então, esses dois principais indivíduos, eles estavam presos, mas aí existiam núcleos intermediários de pessoas, tanto aqui nessas localidades de Pernambuco quanto no estado do Mato Grosso, que se relacionavam financeiramente com esses indivíduos. Então, dessa gama de pessoas que foram investigadas, a gente tem, como já foi dito aqui, beneficiários de programas sociais do governo, a gente tinha pessoas desempregadas, a gente tinha parentes de presidiários, pessoas dentro de unidades prisionais, e muitos dos alvos eles respondiam a inquéritos policiais, eles já tinham passagem pelo sistema prisional.
Então eram indivíduos ali que, a partir dessas movimentações e dos seus históricos, né, que deixavam muito claro que possuem uma vida dedicada à criminalidade. É importante que a gente diga que há indícios de que alguns desses alvos eles eram utilizados como laranja, né, de alvos principais, o que é muito comum nessas investigações de lavagem de capitais. Então a ordem para o tráfico de drogas, para o cometimento de homicídios, ameaças, essa ordem partia de dentro das unidades prisionais? Pode-se dizer que sim. Houve também várias apreensões. A gente tem imagens, inclusive, de muitas facas, dinheiro também. Esse material, claro, deve ser analisado, mas um balanço dessas apreensões. A gente apreendeu aparelhos celulares, né, que eventualmente vão ser muito úteis, né, para essa fase agora em que a gente vai entrar de finalização das investigações. A gente apreendeu simulacros de arma de fogo, né, simulacros que indicam, né, essa prática de atividades ilícitas por essas pessoas. A gente aprendeu também quantias em espécie, cuja origem não foi explicada na ocasião e por isso a apreensão. E agora todo esse material vai ser analisado para que a gente possa caminhar para o encerramento das investigações, como eu disse, renovando essa representação ao Poder Judiciário por essas medidas de natureza patrimonial. Porque em casos de crimes contra essa natureza, em crimes dessa natureza, se a gente não chega ao patrimônio, a gente não consegue efetivamente desmantelar esses grupos. É uma queda para essa organização, né? O senhor fala da questão financeira da organização criminosa. A gente que acompanha sempre aqui o trabalho da polícia, a Polícia Civil de Pernambuco, a Polícia Militar também, aquela campanha, né? Um trabalho integrado para combater a violência e o tráfico de drogas. E aí a gente sabe que existem os traficantes, pequenos traficantes, mas nesse caso, Gernan, é importante destacar que a investigação também focou no núcleo principal dessas organizações criminosas. Um prejuízo aí para essa organização criminosa que a polícia aí está tentando desmantelar.